Você já comeu um fungo? Não? Vem comigo nessa que eu vou te mostrar que talvez você esteja equivocado. Olá galera, tudo bom? Eu sou Wagner Silva, esse é o canal Ciência 23 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o reino Fungi. Seguimos nossa jornada aqui no estudo dos reinos e hoje nós vamos falar sobre o grupo dos fungos. O grupo dos fungos é um grupo bastante interessante, eu particularmente acho um grupo muito legal de ser estudado. E a gente vai perceber que, na verdade, nós estamos muito relacionados com eles, embora nem sempre estejamos atentos a isso. Ok? Vamos lá. Então, o reino fungo ele é dividido aqui em dois grupos, digamos assim, pelo menos numa observação mais básica, entre os fungos e as leveduras, certo? Leveduras, que é essa figura aqui da direita, nós vamos falar mais lá na frente e você vai entender melhor sobre isso, beleza? Quanto às características, tá? Então, os fungos, eles são seres vivos que podem ser unicelulares, no caso as leveduras, como eu falei agora, no slide anterior, e os fungos, que são comuns aí em muitos ambientes, certo? E com variadas cores, formas, tamanhos. Talvez você já tenha observado também aí uma orelha de pau, que é esse tipo de fungo que a gente encontra aí, por exemplo, em troncos em ambientes mais florestais, beleza? Então são seres eucariontes também, então possuem um núcleo individualizado e quanto ao habitat, estão distribuídos em diversos ambientes, mas eles estão muito bem adaptados, ou seja, é mais frequente de serem encontrados em ambientes úmidos, quentes e até mesmo com baixa luminosidade. Quanto à estrutura, um fungo ele tem uma estrutura básica muito nesse sentido aqui que a gente vai observar na figura aqui de um cogumelo. Então a gente tem hifas, que são estruturas filamentosas. Essas estruturas filamentosas são várias que vão aqui se distribuindo por várias regiões do fungo. E esse conjunto de hifas dessas estruturas filamentosas a gente conhece, chama de micélio, certo? Aqui na parte de cima do cogumelo aqui, onde a gente tem parecendo uma espécie de guarda-chuva, é a parte associada à questão reprodutiva. Então, os fungos vão liberar esporos e esses esporos vão auxiliar na reprodução desses organismos. Podemos destacar também a presença da quitina, que é uma substância resistente e flexível, que também é encontrada no exoesqueleto dos insetos. Vamos ver isso lá na frente quando estivermos estudando os artrópodes. Em relação à alimentação, os fungos eles vão ser heterotróficos, então que é o que acontece também nos animais. Essa digestão ela vai acontecer através da absorção, tá? Então eles vão liberar enzimas, que são substâncias que auxiliam na quebra de moléculas e no processo digestivo, e aí essas substâncias vão ser liberadas e depois absorvidas pelos fungos. Nós vamos ter fungos parasitas, então eles podem atuar parasitando outros organismos e também aqueles fungos que a gente fala bastante que atuam nas cadeias alimentares, né, que são os decompositores e que vão ser super importantes aí na degradação da matéria orgânica. Em relação à reprodução, podemos destacar aí a reprodução assexuada, né, por o processo de esporulação. Então, como eu disse lá no agora há pouco, então os fungos eles vão acabar liberando esses esporos, né, que seriam como se fossem pequenas esferas, como se fossem pequenas bolinhas, digamos assim, que contêm ali a informação necessária para desenvolver aqui as hifas. Essas hifas vão entrar em contato com algum substrato, que pode ser o solo, que pode ser alguma superfície, e vão penetrar, facilitando a absorção dos nutrientes necessários para o desenvolvimento. E aí, a partir daí, vai ter o desenvolvimento dos micélios e, novamente, o surgimento de um indivíduo adulto. Outro tipo é o brotamento, que é quando você tem o surgimento de um broto, né? Então, você tem lá um indivíduo, esse broto ele surge, e aí esse broto depois vai se desprender do indivíduo adulto e vai formar um novo fungo. Em relação à classificação, nós temos aí diferentes grupos de fungos. No nosso caso aqui, aqueles que têm maior relação com a gente, podemos destacar, por exemplo, os bolores, né, que são aqueles
que nós encontramos aí com alguma frequência nos alimentos. Então, um pão, quem nunca viu aí um pão nesse estado aqui, né? Às vezes você vai ali, vai fazer uma viagem, deixa um pão, esquece um pão em cima da mesa ou deixa na geladeira, e quando você se depara com ele no retorno, você vê esse aspecto aqui diferenciado, né? E que a gente não vai querer, obviamente, se alimentar. Outro exemplo também são os fungos do gênero Penicillium, que são fungos responsáveis pela produção de uma substância chamada penicilina, que é um antibiótico super importante aí no combate a micro-organismos causadores de doenças. E também vamos destacar aí também a presença de diferentes tipos de fungos na alimentação. Então, o shiitake, o shiitake, o próprio champignon aí, quem nunca comeu um estrogonofe, que tem lá como um dos seus ingredientes o champignon, ou algumas pizzas também. Então, existem diferentes exemplos de fungos que são utilizados na culinária. Ao longo do seu processo evolutivo, os fungos desenvolveram diferentes relações com outros organismos e o meio ambiente. Algumas dessas relações são boas, né? Como por exemplo, aqui o caso dos líquens, mas algumas também podem ser negativas, como os casos de fungos que atuam como parasitas. No caso dos líquens, nós vamos ter a associação entre algas e fungos, numa relação benéfica para ambos. Nesse caso, as algas vão entrar ofertando os açúcares provenientes da fotossíntese, que serão de bom proveito para os fungos, e os fungos, em contrapartida, vão estar compartilhando ali águas e nutrientes que são essenciais também para o desenvolvimento dessas algas, estabelecendo assim essa relação de mutualismo. Esses líquens podem ser encontrados em diversos ambientes, não só em áreas florestais, mas também, por exemplo, em telhados, em paredes, e alguns deles são muito bons no sentido de atuarem como bioindicadores de qualidade ambiental, ou seja, o surgimento ou de alguns desses líquens em algumas regiões podem significar que a qualidade ambiental daquele lugar é boa. Outro exemplo de relação benéfica são as micorrizas. Então, micorrizas são associações entre fungos e raízes de árvores. Enquanto as árvores ofertam também esses açúcares essenciais para o desenvolvimento dos fungos, os fungos, através da decomposição da matéria orgânica, acabam fornecendo nitrogênio, que é super importante para o desenvolvimento das árvores, das plantas ali envolvidas nesse processo. Então, como a gente pode ver nessa figura aqui, nós teríamos aqui um compartilhamento, né, uma associação em que essas micorrizas aqui, branquinhas, estariam em associação com essas raízes, né? Então seria sendo uma relação simbiótica, né, positiva para ambos os envolvidos. Para obter energia e se desenvolver, alguns fungos realizam um processo chamado fermentação. Um desses exemplos é o caso da fermentação alcoólica. Esse processo é realizado pelas leveduras, que tem um processo de respiração anaeróbia, ou seja, aquele processo em que não ocorre a utilização do oxigênio. Nesse tipo de processo, essas leveduras retiram no carboidrato, que são tipos de açúcares, energia, liberando álcool e gás. E é por isso que essas leveduras são amplamente utilizadas na indústria alimentícia na produção de pães, massas e bebidas. É nesse processo que vai ocorrer a liberação de gás carbônico, tornando essa massa crua mais macia e fofa e, consequentemente, crescendo. Esse processo de fermentação também vai ocorrer na produção de algumas bebidas alcoólicas, como os vinhos e as cervejas, em que a gente vai ter a liberação do gás carbônico, a produção de bolhas e aí aquele teor alcoólico comum desses tipos de bebidas. As leveduras também são utilizadas na produção de combustível, como por exemplo o etanol. Então, a partir da cana-de-açúcar, a inserção dessas leveduras vai favorecer essa fermentação e, através de alguns processos, a gente vai ter a produção do etanol, que é um combustível muito produzido, inclusive, aqui no nosso país. Outro exemplo, também associado à alimentação, é a produção de queijos. Então, diferentes fungos podem atuar sobre alguns queijos e, através dessas reações químicas que eles estabelecem nesses alimentos, liberar ali algumas substâncias que vão dar o teor e o gosto diferenciado, que muitas vezes é o que faz com que muitas pessoas
gostem, né, e tenham apreço aí por alguns tipos de queijos, inclusive alguns queijos bastante requisitados e até caros que a gente encontra no mercado. Embora os fungos estejam associados a diversas situações benéficas, também existem aqueles fungos que causam danos e problemas à saúde. Um bom exemplo disso são fungos que se associam à nossa pele, à nossa unha, ao couro cabeludo, e por questões fisiológicas ou outras questões, como por exemplo, regiões do nosso corpo que a gente muitas vezes não enxuga muito bem após o banho, como por exemplo entre os dedos, nas axilas, ocorre a proliferação desses fungos, que é o que a gente conhece muitas vezes como as micoses, ou por exemplo, entre os dedos ali as frieiras. Então, a proliferação, ou seja, o crescimento desses fungos podem gerar ali diferentes incômodos e muitas vezes ser necessária ali intervenção médica e algum acompanhamento mais severo. No caso das plantas, nós podemos destacar a ferrugem, que são essas regiões ali alaranjadas que a gente encontra em folhas e que é um exemplo de fungos que acometem folhas e plantações. Então, esses fungos seriam parasitas de folhas de espécies vegetais e poderiam ali causar diversos danos e inclusive atrapalhando de bom desenvolvimento dessas plantas. É isso daí, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, faz uma pergunta que eu vou responder. Aproveita, se inscreve no canal, se inscreve lá no Instagram para ficar atento às próximas produções e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, grande abraço.